Olá, camaradas! Sejam bem-vindos ao Rússia Demais. Hoje vamos tentar responder a situação em relação ao Covid-19 na Rússia. Eu vou dividir o vídeo em 3 partes, a primeira com instruções para você que está no território russo, a segunda, um breve histórico da sequência de eventos até o momento, e a terceira, qual é o caminho que a Rússia poderá seguir a partir daqui. Lembrando que todos os links estarão na descrição do vídeo. Se você está no território russo e está com dificuldades para encontrar voos para voltar para o Brasil, você deve se cadastrar no site da ANAC para que a agência te auxilie neste processo. O Ministério de Assuntos Internos da Rússia abriu um cadastro para estender os vistos dos estrangeiros que estão no território russo. Para isso, é necessário preencher o formulário no site da instituição e seguir as instruções de entrega. Quem precisa ser testado para o Covid-19? Até o momento, a Rússia segue a seguinte escala de atenção. Primeiro, grupo de risco máximo, ou seja, as pessoas que têm sintoma de IVRA, infecção viral respiratória aguda, e que têm temperatura, tosse, coriza e chegou de qualquer país estrangeiro onde há surto recente. E pacientes diagnosticados com pneumonia. O segundo grupo é o de risco alto, ou seja, as pessoas com sintomas de IVRA e têm a temperatura, tosse e coriza e têm mais de 60 anos ou patologias crônicas. O terceiro é o grupo de risco médio, ou seja, pessoas que não têm sintoma de IVRA, mas chegaram de qualquer país estrangeiro, independente de se há surto ou não agora, ou tiveram contato com alguma pessoa infectada. Já o quarto é o grupo de risco baixo, que são as pessoas que têm sintoma de IVRA, mas fica por avaliação do médico se ele deve ou não fazer o teste. Se você apresenta qualquer sinal de gripe, é recomendado que você fique em casa e não vá ao hospital, pois se você estiver infectado, você poderá infectar todo mundo que está lá e o contrário também é verdadeiro. Às vezes você não está infectado e a caminho ou na volta ou no local de testes você pode ser contaminado por outras pessoas que possuem o vírus. Se você precisar de ajuda médica, disque 103 e os paramédicos virão até você para fazer uma avaliação se seu caso requer hospitalização. Caso seja necessária a hospitalização, avise seus parentes e a Embaixada do Brasil em Moscou. O número do plantão de emergência é 7906-8148, o que são consideradas emergências: a hospitalização, prisão, desvalidamento e falecimento de brasileiros no exterior. Para agendamento e todos os outros casos você deve usar o e-mail de contato. Vale lembrar que o Corpo Consular do Brasil na Rússia é pequeno e é importante que eles estejam disponíveis para auxiliar quem realmente precisa. E como a Rússia barrou a entrada do coronavírus? A informação de que o Covid-19 não entrou na Rússia não é verdadeira. O que a Rússia fez foi um conjunto de medidas preventivas e talvez muita sorte, o que já não é realidade e chegaremos lá. Mais ou menos na metade de janeiro, a Rússia começou a fechar suas fronteiras por terra e aérea com regiões próximas à China. Por sorte, esta é uma época onde o turismo na Rússia é muito baixo e as pessoas tendem a visitar países mais quentes. O outro ponto é que este ano o Ano Novo Chinês ocorreu dia 25 de janeiro e as medidas de contenção já estavam sendo tomadas na China, ou seja, a maioria dos chineses que voltaram para suas casas para ver a família não puderam retornar à Rússia. A partir daí, todos os dias ou a cada 2 dias a Rússia implementava uma nova medida que aumentava a segurança de suas fronteiras com os países onde o surto era identificado, redirecionava voos para aeroportos com pontos de controle melhor equipados, proibia temporariamente a entrada de cidadãos da China em território russo e depois estendeu isso para qualquer estrangeiro. Isolava por 14 dias os passageiros que estiveram em países onde houve surto, media a temperatura de todos os passageiros e testava quem apresentava sintomas e tinha atenção redobrada aos passageiros próximos a essa pessoa.
e também o rastreamento e isolamento de todas as pessoas com quem a pessoa teve contato em um caso identificado e que não passou por esta barreira de controle. Aliás, a Rússia foi um dos primeiros países a identificarem que havia um surto acontecendo em fevereiro na Europa, quando seus residentes estavam retornando de viagem pela fronteira com a Europa, que era mais relaxada, e posteriormente procurando serviço de saúde, sendo diagnosticados com Covid-19, o que elevou o alerta para todo e qualquer viajante que chegasse do exterior. Para a população ajudar no controle de fronteiras, Moscou criou um hotline para que as pessoas que estiveram no exterior ligarem e informarem a data em que estiveram no exterior e também reportarem se conheciam alguma pessoa que estava no exterior e não informou as autoridades de que estava lá. E também criou um site com todas as informações sobre o status do vírus em Moscou. Infelizmente, outras regiões não estavam atuando com o mesmo comprometimento. Essa informação foi confirmada pelo governador de Moscou numa reunião com o Putin no dia 24 de março. Durante todo esse processo houveram muitas notícias, conteúdos que ajudavam a espalhar desinformação e também casos bizarros. Um deles foi o da especialista principal em doenças infecciosas do território de Stavropol, Irina Sannikova, que trouxe um novo foco de coronavírus para a região por ter ocultado a sua viagem à Espanha. Sannikova não cumpriu as regras de auto-isolamento e foi trabalhar. Desde o dia 10 de março, ela já portava a doença e dava palestras a estudantes e realizava outros trabalhos relacionados à comunicação com pessoas. O caso só foi descoberto no dia 17 de março e, segundo o relatório, neste período ela entrou em contato com 1.000 pessoas, sendo que 11 dessas pessoas testaram positivo para o coronavírus. É por causa de todos esses acontecimentos que o mapa do coronavírus aqui na Rússia é contado a partir de março. E mesmo com os mais de 190.000 testes já realizados, pela frequência com que o número de casos está dobrando, é um sinal muito evidente de que a doença já está fora do grupo de controle. Vamos saber com certeza com a evolução dos casos até o dia 31, ou seja, 14 dias do fechamento total das fronteiras e quando a Rússia iniciar os programas de teste massivo. E o que a Rússia deve fazer a partir de agora? No dia 25 agora, houve um pronunciamento do Putin que dá um norte melhor à situação e às decisões que estavam sendo tomadas. Eu transcrevi e postei no Facebook. Confiram lá. Mesmo sem o pronunciamento, tudo já indicava que caminhamos para o distanciamento social. No início, estavam monitorando a entrada das escolas, universidades e hospitais. Ao menor sinal de que alguém estava contaminado com qualquer doença, a criança ou pessoa ficava em casa até o sintoma passar, a não ser que fossem sinais claros de Covid-19. Aí sim eles faziam um teste. As empresas que podiam passaram a operar em home office, o número de pessoas no mesmo ambiente foi limitado a 50 pessoas e posteriormente grandes eventos foram cancelados e depois escolas e universidades passaram a transmitir as aulas online e agora todas as áreas turísticas e sociais foram fechadas. Por causa dos boatos que circularam e que diziam que os produtos baratos iriam acabar, muitas pessoas passaram a comprar massivamente produtos como macarrão, arroz e farinha, o que deixou algumas prateleiras vazias e os centros de distribuição tiveram que rebolar para atender o aumento de demanda repentino e também tiveram que se pronunciar várias vezes avisando que havia estoque suficiente para vários meses e que não era necessário comprar tanto. E devido à loucura que se encontra o mercado global, a Rússia já estuda zerar os impostos de alimentos importados para combater a alta de preços, o que pode ser uma ótima oportunidade de negócio para o nosso fazendão chamado Brasil. Já ao combate ao coronavírus, a Rússia construiu um hospital específico para doenças infecciosas, converteu um outro hospital que estava terminando de ser construído para atender casos de coronavírus e já construiu 40% de um hospital de campanha, como foi feito na China, para atender a possível demanda de pacientes que podem precisar de internação. Segundo o chefe do Hospital de Doenças Infecciosas aqui de Moscou, a Rússia está se preparando para caso o cenário seja ruim como o da Itália. Mas ele espera que os esforços do governo federal, em conjunto com a população,
não tenhamos que chegar a esse ponto e que seja um cenário mais próximo à Coreia do Sul ou da China. E por hoje é só, camaradas. Aquele abraço, tchau!